Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Santiago. Dando sequência às nossas aulas de lógica, nós vamos falar hoje sobre figuras e modos de um silogismo. Bom, antes de entrarmos no assunto figuras e modos, acho que vale a pena nós também comentarmos sobre as premissas, falar que elas podem ser universais ou particulares. Algo que nós já tratamos ali no quadrado dos opostos. Se você não viu essa aula, você pode clicar no card aqui em cima para assistir essa aula. Então, as premissas elas podem ser universais ou particulares. Mas como que eu vejo se o sujeito ele é particular ou universal? Como que eu olho para o predicado e falo se ele é particular ou universal? E como que eu olho para toda a premissa e eu falo se ele é particular ou universal? Então vamos por parte. Primeira coisa, quando eu quero saber o sujeito, se o sujeito ele é particular ou se ele é universal. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo de silogismo que ele vai ser utilizado para todas as três explicações aqui dessa aula. A gente já viu ele em algumas ocasiões, ele é bem utilizado e acredito que vai servir aqui para o nosso propósito. Então vamos lá. Sujeito. Todo ser humano é mortal. Vamos pegar a primeira premissa. Todo ser humano é mortal. Então, aqui se nós pudéssemos separar o sujeito do predicado, com certeza todo ser humano seria o sujeito. Então, vamos fazer uma pequena separação aqui, só para poder identificar. Então, nós temos sujeito e predicado. Vejam só, para eu determinar que esse sujeito é universal ou particular, eu vou olhar aquilo que vem antes. Olha só, todo, né? Antes do termo ser humano, nós temos a palavra todo. E todo, dentro do quadrado dos opostos, se a gente olhar ali, o todo está no topo do quadrado. E lembre-se que tudo que está no topo do quadrado é universal. E tudo que está abaixo, na base do quadrado, é particular. Então a palavra todo, ela está ali em cima, no topo do quadrado. Então, por essa razão, ela é universal. Então, sujeito aqui será universal. Então, eu coloco o de universal, porque o sujeito é universal. E depois, para a gente olhar se o predicado ele vai ser universal ou particular, ou vice-versa, nós, então, vamos olhar para toda a premissa e vamos seguir a seguinte regra. Se a premissa afirma, então o predicado é particular. Se a premissa nega, então o predicado é universal. Então, vamos olhar aqui. Quando eu falo todo ser humano é mortal, eu estou afirmando, eu não estou negando, correto? Se eu afirmo, então o predicado é particular. Então aqui o predicado seria particular, P de particular, tá? Agora, se eu quero saber a premissa toda, porque o que nós fizemos? Nós identificamos o que o sujeito é, se ele é universal ou particular, identificamos o que o predicado é, se ele é universal ou particular, e agora eu quero olhar para toda a premissa. Como eu faço isso? Óbvio, nós vamos olhar sempre para o sujeito. O sujeito é o que manda nesta relação. Pense numa relação de namoro entre sujeito e predicado. Sujeito é sempre aquele que manda, tá bom? Então, quando nós vamos olhar a frase toda, a premissa toda, nós vamos olhar sempre para o sujeito. É o sujeito que vai ditar as regras. Então, o sujeito é universal, a premissa então é universal. Se o sujeito é particular, a premissa é particular, tá bom? Oi, na edição do vídeo eu acabei percebendo que eu deixei passar uma coisa muito importante, que eu já tinha deixado aqui no quadro atrás para poder falar na aula e acabei esquecendo, que é justamente sobre as premissas fortes e as premissas fracas. E é uma informação muito simples, muito tranquila, por isso dá para a gente abordar aqui brevemente. Então olha só, a premissa é forte toda vez que ela for universal. E a premissa é fraca toda vez que ela for
particular. E uma dúvida que pode surgir é, quando eu tenho duas premissas universais, qual vai ser a fraca? Qual vai ser a forte? Muito simples. Quando eu tenho uma universal afirmativa, essa é a forte. E quando eu tenho uma universal negativa, essa é a fraca. Lembre-se, a negativa é a mais fraca e a afirmativa é sempre a mais forte. Da mesma forma, se eu tenho particulares. Então, se eu tenho uma premissa particular afirmativa e se eu tenho uma premissa particular negativa, a particular afirmativa é a forte e a particular negativa é a fraca. Não se esqueça e vamos seguir com o vídeo, eu vou deixar aqui a anotação para vocês. Adiante nós falamos sobre as figuras. O que seriam então as figuras do silogismo? Quando eu falo de figuras, eu estou me referindo aos termos. Lembra que lá atrás nós tivemos uma aula sobre os termos do silogismo? Nós falamos ali de uma certa fórmula ideal, mas na verdade a gente chama corretamente de figura, tá? Então a primeira figura que foi colocada lá para vocês naquele exemplo, que é justamente uma das mais utilizadas, é essa figura aqui, aonde nós temos o termo médio mais o termo maior, que é o P de predicado. Depois nós temos o sujeito, também chamado de termo menor mais o termo médio, que é o termo M, né? E depois nós temos SP. No finalzinho, na conclusão, sempre vai ser SP, sujeito e predicado. Então, vocês reparem que as figuras não vão mudar. E o que vai mudar justamente com relação aos termos, né? O que vai ser modificado? A estruturação das premissas 1 e 2. Por quê? Na premissa 1 e 2, nós vamos ter sempre na configuração de uma premissa termo médio mais o termo maior. Em uma outra premissa, termo médio e o menor. Agora, como elas vão se apresentar, aí tem algumas formas. E aqui nós colocamos aqui essas 4 formas que aparecem configurado. Então veja só, nós temos aqui nessa primeira figura, primeiro aparece o médio na primeira premissa, tá? Depois aparece o termo maior. Depois nós temos aqui o termo menor e o termo médio. Depois, por último, o menor e o maior. Na segunda figura, percebam que houve uma inversão na primeira linha. Quando a gente olha para a terceira figura, a gente percebe também que existe uma outra modificação. Lembre-se que quando a gente está falando de figura, a gente vai olhar que o que muda, na verdade, são justamente as duas primeiras premissas. Lembre-se que a conclusão vai ser sempre S e P, né? Sujeito e predicado. Então, na terceira, nós temos uma outra mudança. Nós percebemos que ela é igual à primeira premissa, ó. A primeira premissa aqui é igual à primeira premissa daqui, tá bom? Elas são iguais, mas em contrapartida nós temos na segunda premissa uma modificação. Esta aqui é o inverso desta, tá bom? E quando a gente olha para a quarta figura, né, do silogismo, nós percebemos que ele se apresenta de uma outra maneira. Nós temos a primeira premissa igual à da segunda figura, né? Mas nós temos aí a segunda premissa diferente da segunda figura aqui, né? Ou seja, percebam que houve uma alteração entre um silogismo e outro, né? O silogismo aqui apresenta-se essa figura, esse silogismo apresenta essa figura, esse silogismo essa e assim sucessivamente. Se a gente olhar para o nosso exemplo aqui embaixo, talvez a gente consiga entender na prática o que está querendo dizer ali sobre essa configuração. Se a gente fosse observar esse silogismo e eu fizesse assim a pergunta para vocês, observando esse silogismo, qual é a figura que está aqui presente? Tá? Então você ia olhar cada um desses aqui, desses elementos, desses termos, né? Lembre-se que quando você fala de figura, você está relacionando-se aos termos. Então você ia olhar para os termos e tentar identificar a qual figura pertence esse silogismo. Então olha lá, primeiro a gente vai olhar para o médio é o que se repete tanto na primeira premissa quanto na segunda, então nós já achamos ele aqui, que é a palavra ser humano, tá bom? Depois, para a gente achar o que é o menor e o que é maior, a gente olha para a conclusão. A primeira parte é o menor, que é o S, e a segunda parte, que é o predicado, nós chamamos de P, que é também chamado de maior, termo maior. Então, repetindo, nós temos S aqui, que é o termo menor, aqui em cima, que é Sócrates, e mortal nós repetimos aqui,
que é o termo maior que está na primeira premissa, tá bom? Então, qual que é a fórmula que nós temos aqui? MP, SM, SP. É justamente a primeira figura. Então, se nós pudéssemos dizer qual é a figura desse silogismo, diríamos que é a primeira figura. MP, SM, SP. Tá bom? Então, justamente é disso que trata as figuras, relação aos termos, tá certo? Muito bem. Por último, nós vamos abordar sobre os modos. Quais são os modos do silogismo? O modo do silogismo, eles estão ligados às premissas e não mais aos termos, como eram o caso das figuras. Então, nós vamos olhar sempre para as premissas todas. E a definição dos modos, se a gente olha para o quadrado dos opostos, a gente também não se perde, porque ele auxilia muito nessa definição. Lembre-se que no quadrado dos opostos, nós dissemos que tem ali a identificação por siglas de cada uma das proposições categóricas. Então, veja só, eu tenho a proposição categórica A, E, I e O. Ou seja, todas essas proposições categóricas, elas são simbolizadas por essas 4 letras, tá bom? Que são 4 tipos de proposições. Então, veja só, se nós olharmos para o nosso silogismo que está aqui de modelo, se a gente pudesse identificar, todo ser humano é mortal, vai ser então representado por A, por quê que é A? Porque ele é uma universal afirmativa. Lembre-se, olhando para o quadrado dos opostos, se você não viu essa aula, relembre, veja essa aula para você saber justamente o que simboliza cada uma dessas vogais. Então vamos lá. Todo ser humano é mortal, nós temos então uma proposição categórica universal afirmativa, por isso a letra A. Sócrates é ser humano, nós temos uma proposição categórica particular afirmativa, por isso a letra I, e depois Sócrates é mortal, que é a conclusão, também temos uma proposição categórica particular afirmativa, também I. Então nós colocamos, estabelecemos que o modo desse silogismo é A e I, ou seja, o modo como se apresentam as premissas. Lembre-se que a conclusão, ela também é uma premissa. A gente só chama ela de conclusão para separá-la das outras 2 premissas que vêm antes dela, tá bom? Então, percebam que quando nós falamos de modo, nós estamos tentando estabelecer qual é o modo do silogismo. Dá para fazer, gente, até 64 combinações com essas possibilidades de 4 letras, A, E, I e O, né? 4 vogais. Então nós temos aqui, ó, alguns exemplos só para vocês verem, ó. Poderia ser A, I, E, A, I, I. Depois você vai alterando todas as letras. Aqui, E, I, A, E, I, e assim sucessivamente. Não necessariamente todas essas combinações serão de um silogismo válido, mas dá para fazer 64 combinações com essas 4 vogais aí, relativas aos modos do silogismo. Bom, aula muito fácil, muito tranquila. É muito importante salientar que se você não entendeu, possivelmente algum conhecimento prévio, né, desta aula ficou comprometido. Então eu sugiro que você reveja as aulas anteriores para você conseguir entender, porque de fato essa é uma das aulas mais fáceis que nós tivemos aqui com relação à lógica. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos. Se você gostou da aula, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa nos comentários o que você está achando das aulas, tá bom? Compartilha com os seus colegas, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima aula.